Você fala com um bebê, e ele só fica olhando, às vezes sorrindo. Mas o que realmente está acontecendo dentro da mente dele nesse momento? A resposta pode mudar completamente a forma como você se comunica com crianças. O cérebro do bebê está ligado no máximo. Quando você fala com um bebê, pode parecer uma conversa de mão única. Afinal, ele não responde com palavras, não argumenta, não explica o que sentiu. Mas os neurocientistas descobriram algo que muda tudo. O cérebro do bebê, nesses momentos, está em plena atividade, e muito mais sofisticado do que qualquer um imaginou por décadas. Estudos de neuroimagem feitos com bebês acordados mostram que, ao ouvir a voz humana, especialmente a voz dos pais, regiões inteiras do cérebro se iluminam. Não só as áreas ligadas à audição, mas também zonas relacionadas ao processamento emocional, à memória e até à linguagem. Isso significa que o bebê não está apenas ouvindo o som. Ele está processando, sentindo e armazenando. Pesquisadores da Universidade de Washington conduziram um experimento revelador. Colocaram bebês de 7 meses dentro de um aparelho de ressonância magnética enquanto tocavam sons de fala humana e sons aleatórios. O resultado? O cérebro dos bebês respondia à fala ativando circuitos motores, os mesmos usados para falar. Em outras palavras, o bebê ouvia você falar e já começava, internamente, a ensaiar como falar de volta. Impressionante, não é? Mas tem mais. Essa atividade cerebral não acontece da mesma forma com qualquer tipo de som. A voz humana tem um efeito especial. Ela carrega ritmo, melodia, emoção e intenção. E o bebê capta tudo isso, mesmo sem entender uma palavra sequer. Existe até um nome científico para o jeito que os adultos falam com bebês: moterese ou fala dirigida ao bebê. É aquela voz levemente aguda, com entonações exageradas, pausas longas e repetições. Parece instintivo. E é. Porque funciona. Estudos mostram que esse padrão de fala prende a atenção do bebê com muito mais eficiência do que a fala comum entre adultos. O bebê não entende as palavras. Mas ele entende o tom. Ele sente se você está calmo ou agitado, amoroso ou tenso, presente ou distraído. E esse entendimento emocional começa muito antes do que se acreditava, já nas primeiras semanas de vida. Então, quando você se aproxima de um bebê e começa a falar com ele, saiba, você não está apenas passando tempo. Você está moldando a arquitetura do cérebro dele. Cada conversa é uma obra de construção invisível. O que o bebê realmente aprende antes de falar? Se o cérebro do bebê está tão ativo quando você fala com ele, surge uma pergunta natural: o que exatamente ele está aprendendo nesse processo? A resposta é fascinante, e tem várias camadas. A primeira coisa que o bebê aprende é o ritmo da linguagem. Toda língua tem uma musicalidade própria, um padrão de sílabas fortes e fracas, de pausas e fluxos. O bebê absorve esse padrão como uma esponja, meses antes de pronunciar qualquer coisa. Pesquisas mostram que bebês de apenas 2 dias de vida já conseguem distinguir a língua da mãe de uma língua estrangeira, baseados apenas no ritmo. Eles foram programados para isso ainda dentro do útero. A segunda aprendizagem é sobre a estrutura das palavras. O cérebro do bebê é um detector estatístico natural. Ele percebe quais sons aparecem juntos com frequência e começa a segmentar o fluxo contínuo da fala em unidades menores, o que chamamos de palavras. Isso ocorre por volta dos 6 a 8 meses, de forma completamente automática e inconsciente. Mas talvez o aprendizado mais poderoso seja o emocional. O bebê aprende, através da voz, o que é segurança. Quando você fala com ele de forma calma e carinhosa, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, cai no corpo dele. Quando a voz é tensa ou agressiva, esse nível sobe. O bebê literalmente sente, no corpo, o estado emocional transmitido pela sua voz. Isso tem consequências profundas. Crianças que crescem em ambientes onde se fala pouco ou onde o tom é predominantemente negativo desenvolvem menos conexões neurais nas áreas da linguagem. Já crianças que são constantemente faladas, cantadas e conversadas apresentam vocabulários maiores, melhor regulação emocional e desempenho cognitivo superior. Tudo isso medido anos depois. Um estudo clássico, feito pelos pesquisadores Hart e Risley nos anos 90, acompanhou famílias por anos e concluiu que crianças de famílias que conversavam muito tinham ouvido, até os 3 anos,
30 milhões de palavras a mais do que crianças em ambientes silenciosos. Essa diferença, chamada de lacuna das 30 milhões de palavras, estava diretamente ligada ao desempenho escolar anos depois. Falar com o bebê não é frescura. É nutrição cerebral. Como você pode usar isso na prática? Agora que você sabe o que acontece na mente do bebê quando você fala com ele, a pergunta que fica é: como colocar isso em prática de forma simples, no dia a dia? A boa notícia é que você não precisa de nenhum método complicado. O que o cérebro do bebê mais precisa é de presença real e linguagem viva. O primeiro passo é narrar o cotidiano. Parece estranho no começo, mas funciona muito. Enquanto troca a fralda, diz: agora vou colocar uma fralda limpinha, que cheirinho bom. Enquanto prepara o banho, a água está quentinha, do jeitinho que você gosta. Você não precisa de um roteiro. Só precisa descrever o que está fazendo. Cada palavra é um tijolo na construção do vocabulário e do vínculo. O segundo passo é fazer pausas e esperar. Muitas pessoas falam com o bebê, mas não deixam espaço para ele responder. Mesmo que a resposta seja só um olhar, um sorriso ou um barulhinho, isso importa muito. Pesquisadores chamam esse padrão de serve and return, servir e retornar, como numa troca de bola. Quando você faz uma pergunta, espera, e reage ao que o bebê faz, você está ensinando a ele como funciona uma conversa. E isso ativa circuitos cerebrais profundos ligados à comunicação social. O terceiro passo é usar expressões faciais junto com a voz. O bebê processa rosto e voz de forma integrada. Quando seu tom e sua expressão combinam, quando você sorri e fala com carinho ao mesmo tempo, o sinal emocional fica muito mais claro para ele. Isso acelera o desenvolvimento da empatia e da leitura social. E o quarto passo, talvez o mais importante: desligue as telas enquanto fala com ele. Estudos mostram que a presença de uma televisão ligada ao fundo, mesmo que ninguém esteja assistindo, reduz a quantidade e a qualidade das interações verbais entre adultos e bebês. O cérebro do bebê precisa de linguagem ao vivo, não gravada. Ele aprende com você, não com uma tela. Falar com um bebê é um dos atos mais poderosos que existem. Simples por fora, profundo por dentro. Cada conversa que você tem com ele hoje está construindo quem ele vai ser amanhã. Se esse vídeo fez você enxergar o bebê de um jeito diferente, deixa o like agora. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo conteúdos assim para você. Conta aqui nos comentários. Você costuma conversar bastante com o seu bebê ou com crianças pequenas? Me conta como é essa experiência. Adoro ler cada resposta. E se você quer entender mais sobre como a mente das crianças funciona e como você pode fazer a diferença no desenvolvimento delas, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo esperando por você.